Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo, 16 de agosto de 2020. Aqui nos encontramos mais uma vez para prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus em forma de live. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes por poder compartilhar com vocês mais uma live da Rede da Graça. Estamos felizes porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Estamos felizes porque podemos respirar sem um respirador, sem precisar de respirador. Estamos felizes porque passamos um dia de paz. Estamos felizes porque existe um Deus que é soberano e que toma conta de nós. Vamos começar mais uma live da Rede da Graça. E dando início, curve suas faces. Aguce seus ouvidos. Fechem os seus olhos. E vamos falar com Deus. Amém? Maravilhoso Deus, graças te dou, Senhor, por mais um dia. E poder, Senhor, ter a liberdade de te cultuar e bendizer o teu nome. Obrigada, Senhor, porque tu és soberano e sabe todas as nossas necessidades, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nesse momento eu creio piamente que tu estás ouvindo a minha voz e a voz também, o clamor e as súplicas das pessoas que estão nos acompanhando, Senhor. Ó Senhor, que tu possa, Senhor, chegar com tua graça, com a tua misericórdia em todas as casas. Se faça presente, Senhor. Toque em seus corações. Que eles possam, Senhor, serem agraciados, cantando louvores para ti, Senhor. Meditando na tua palavra, Senhor. E falando contigo, Senhor. Senhor, que a tua presença nos acompanhe todos os dias. E que a tua misericórdia seja suficiente, Senhor, para nos alcançar e nos confortar entre os lares, Senhor, nas casas, para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, agora, e que irão nos ouvir, porque esta live, Senhor, ficará gravada, mas eu creio, Senhor, que será bênção, porque o nosso objetivo aqui, Senhor, não é aparecer. O nosso objetivo aqui é propagar o teu evangelho. O evangelho da salvação através do teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigada por tudo, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço tudo isso. Amém, amém e amém. Eu dei uma parada aqui, uma respirada, porque essa semana nós tivemos uma grata surpresa de poder visitar uma comunidade chamada de Acauã. Precisamente numa comunidade dentro de Acauã chamada Quilombolas. Sabe assim, quando Deus Ele escolhe você para visitar tal lugar, Ele se responsabiliza. E desceu ao coração da Rede da Graça, da comunidade Rede da Graça, nós Rede da Graça, a gente agraciar uma comunidade com cestas básicas, devido a essa pandemia, muita gente desempregada, muita gente passando fome. Somos pequenos, mas somos unidos, amorosos e generosos. E eu quero agradecer esse corpo de Cristo da Rede da Graça em colaborar com essa ação que nós fizemos sexta-feira. E nós fomos essa comunidade dos quilombolas. E eu vou dizer uma coisa a você. Você sabe quem foi a pessoa que foi mais, honestamente, diante de Deus? Porque esse lugar aqui se faz santo, porque nós estamos cultuando a Ele e Ele se santifica, porque Ele está presente aqui.
E a pessoa que se tornou mais preconceituosa dessa visita, sabe quem foi? Eu, a pessoa que está falando com você. Quando o Mário falou que iria deixar as cestas da comunidade quilombola, a minha mente, ela projetou muitas coisas. E eu calado não dizia nada para Mário. Eu confesso aos irmãos que eu fui, mas eu fui assim meio temerosa. Sabe assim quando você mexe com o seu lúdico e você imagina coisas? E eu fiquei relutando para não ir. Não, Mário, vá com fulano, vá com ciclano. Eu não vou não. Ele disse, não, você vai. E eu não querendo ir. E depois Meus irmãos, eu quero lhe confessar. Deus, quando manda a gente para algum lugar, Ele se responsabiliza. O povo amoroso, o povo acolhedor, o povo humilde. Eu não estou falando só da humildade por uma questão social, não. Humildade por uma questão de alma, com compromisso com o Senhor. Você sabe quando você não tem e você põe os joelhos e diz assim, olha, a gente não tem nada, mas Deus vai prover? Esse é o Deus, essa é a fé. Essa é a fé. E quando a gente chegou lá, meu Deus, como foi bom. A surpresa não foi para eles. A surpresa foi para nós. E principalmente para mim, que eu fiquei olhando ali. Aquele negócio assim me encantou. E eu fiquei olhando aquele pessoal recebendo a gente. Aquelas irmãs humildes, não é? E com a chinelinha no pé, mas com a sinceridade no olhar. Sabe quando alguém recebe você? Que você é você. Você é você. Mas existe um olhar sincero. Sabe quando você vai para um lugar e que a pessoa lhe acolhe e você não tem pressa para voltar? Assim fui eu. Deus me surpreendeu. Disse, Deus, em vez de eu ser bênção ali, eu fui abençoada. Primeiramente por ti e depois por aquelas irmãs. E nós levamos as cestas básicas na comunidade dos quilombolas, não é? E elas ficaram tão felizes. E são tão generosas. E eu quero agradecer a vida do pastor Ronaldo, que abraçou aquela comunidade e nos apresentou aquela comunidade. Eu peço em Deus que a Rede da Graça continue com projetos para abençoar aquele lugar. E aonde Deus nos mandar, não é? Porque Ele nos ensina todos os dias. E aí, no livro de Abacuque, profeta Abacuque, que foi escrito para encorajar o povo de Israel na fé, o livro de Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, 18 e 19, diz assim, presta atenção. Esses 3 versículos, eles vão falar o seu coração. Porque falou o meu, na sexta-feira passada, quando eu fui à comunidade de Acauã, aqui no Rio Grande do Norte. Que diz assim, Abacuque, a oração de Abacuque, capítulo 3, no verso 17, 18 e 19, precisamente, diz assim. Abra sua Bíblia. Grave na sua Bíblia como foi que Abacuque ensinou ao povo de Israel. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, em lugares altos, altaneiramente. O profeta aqui diz assim, olha, não se preocupe não, que se não florescer nada, se faltar mantimento na tua casa, se alegre no Senhor,
porque Ele faz você andar em lugares altos, altaneiramente. E aquelas mulheres que ali nos receberam, nos fez entender o que são esses versículos. De uma comunidade pobre, mas elas fazem a obra do Senhor com muito amor. Elas não ficam se lamentando, se lamuriando em suas casas. Não, Deus. Ai, porque eu, não. Elas estão lá fazendo a obra e abençoando vidas. Nós levamos 26 cestas de cestas básicas. Das 26, elas multiplicaram por 2. 14 e multiplicaram por 26. E o que eu posso entender disso é que quando você está na frente da obra do Senhor, você não pode usar de má fé com ninguém. Você não pode enganar ninguém. Você não pode brincar de evangelho. Você não pode usurpar o que Deus bota para você compartilhar. Você não pode se encher de poder achando que você é Deus. Aquelas irmãs, na sua humildade, me ensinaram. Você pensa que sabe alguma coisa? Não me falaram nada, era a leitura que eu faria, que eu fiz naquele dia. Você pensa que você sabe alguma coisa por liderar essa congregação? Você não sabe nada. Deus está te ensinando o que é compartilhar, o que é ser humilde, o que é abraçar a obra com sinceridade, com veracidade, com humildade. Foi tudo isso que eu aprendi na sexta-feira. Mas Deus é bom. Vamos cantar e louvar ao Senhor. O hino que a gente foi recebido lá. E o hino que nós fomos recebidos foi exatamente esse. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Cante aí. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Novamente. Louvarei meu Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira pintar, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a eles na paz ou na guerra. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Sabe por quê? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Eu cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei meu Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Essa música, ela foi posta para nos receber quando a gente entregou, quando nós entregamos a cesta lá, as cestas, né? E elas colocaram
essa música e gravou. Ela foi gravada nos nossos corações e aí desceu ao nosso coração para cantar para vocês. Porque é exatamente o que narra Abacuque, capítulo 3, do verso 17, 18 e 19. Amém? Jesus é bom. Está falando com você, tá? Porque tá falando. Louvarei ao Senhor É isso aí. na alegria, na dor. Cantarei. Jesus chega na sua casa, viu? Também. Ele É é o meu Salvador, Ele é meu o que Senhor. lhe falta. Ele é. Esse princípio de sua vida é desse jeito, amém? E além dele suprir as nossas necessidades físicas, psicológicas, né, emocionais, espirituais, ele é um bom pastor. E eu quero cantar para que vocês me acompanhem, dizendo: Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz nas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. meu bom pastor é Cristo, Com Ele andarei sempre, nas calmas águas, com Ele andarei sempre, sempre, com Ele andarei sempre, sempre, com Ele andarei. E nós já cantamos que Ele supre nossas necessidades, que Ele é o nosso bom pastor, cuida de todos nós. E para isso é preciso que estejamos assim, unidos em um só rebanho, um só pastor, uma só fé e em um só Salvador. Amém? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui. E num só Espírito adoramos a Ti. E no Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Oh, louvado seja, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rei.
nós somos ovelhas de um grande pastor. Você entende que somos só um rebanho? Mas para isso, nós precisamos ter fé. Porque sem fé, a gente não podemos ver a Deus. Sem fé, a gente não pode suplicar a Ele. Aquelas mulheres de Acauã, precisamente na comunidade chamada Quilombola, elas clamaram a Deus. Teve semanas que elas passaram, porque sempre elas surpreendem aquela comunidade em fazer algo para eles. Sempre comida. Mas tem também a parte social, quando vem um médico, um enfermeiro, um dentista, para agraciar a comunidade. Mas, nesse momento, o que mais faltava naquela comunidade, porque muitos que viviam da lavoura, da agricultura, não puderam sair de suas casas por causa dessa pandemia. E aí, o que acontece? Reduziu o número de trabalhadores, de pais de famílias que tinham suas rendas. E Deus incomodou um homem chamado Ronaldo, missionário Ronaldo, a abraçar aquela comunidade. E através do missionário Ronaldo, ele nos apresentou as necessidades daquela comunidade. E desceu ao coração de Mário ajudar com cestas básicas. Levar para aquela comunidade. E eu confesso a dizer aos irmãos, eu fui muito abençoada ali na sexta-feira. Muito. Saí assim, com mais vontade de servir ao Senhor, de bendizer o seu nome, de dizer que Ele é fiel. O que falta em sua casa? Falta paz, falta alimento. Eu lembro muito bem, isso eu não esqueço, essa frase que minha mãe sempre dizia. Quando a gente passava um dia meio atribulado em nosso lar, ela dizia, o dia de amanhã vai ser melhor do que foi hoje. E sempre era. Porque ela depositava fé num Deus que ela cria. No Deus que ela crê ainda, que minha mãe ainda é viva. E eu aprendi com ela. Eu já passei muitas montanhas. Subi muitas montanhas. E eu sempre lembrei dessa frase. E sempre depositei no Senhor toda a minha esperança. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória tudo que me dá esperança. O que lhe causa esperança? Fale com Deus. Entregue para Ele. Diga a Ele o que você necessita nessa noite. E deixe Ele falar com você, ao seu coração. Vou orar para passar a palavra para Mário, para ele dar continuidade à live. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida de Mário. E que tu possa usar teu servo para transmitir a tua palavra. E que as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, e as que vão nos ouvir quando essa live for gravada, elas sejam abençoadas, agraciadas por ti. Toca os corações, as suas mentes, Senhor, com o teu toque e com a tua unção. Derrama o teu óleo santo sobre Mário, para que ele possa ouvir a tua voz. Que ele não fale da sua carne, mas que ele fale do Santo Espírito, que tu possa ministrar sobre a vida dele, Senhor. É tudo isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, agora sou eu. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos estejam bem nesta hora, alegres no Senhor por estarmos vivos, com saúde e poder participar mais uma vez de um momento de louvor e adoração a Ele, nessa forma de culto em live que estamos vivenciando. De fato, nós tivemos sexta-feira, eu, Tereza e Laureana. Laureana está aí participando também, ela pode testemunhar a nossa experiência. E levamos simples 14 cestas básicas a uma comunidade chamada Acauã, que vive um grupo de quilombolas lá no município de Poço Branco, Rio Grande do Norte. Cerca de 1h30 aqui de Natal. Depois de Ceará-Mirim, Itaipu, dobra à esquerda, chega lá. Queremos voltar outras vezes lá. Na verdade, o missionário Ronaldo, ele faz parte do ministério
chamado Ministério de Evangelismo Pro Sertão, que atua em todo o Nordeste do Brasil, e há um subtrabalho, uma extensão desse trabalho Pro Sertão, que é para os quilombolas. A maior comunidade de quilombolas no Brasil, no Maranhão, tem muitos missionários atuando por lá, e Pernambuco, Ceará, também Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. O irmão, ele é um dos responsáveis por esse ministério. Uma comunidade muito esquecida pelas autoridades, pelos governos. Tem pouco tempo que chegou água e luz por lá, então o Evangelho precisa chegar também. E nós fomos recebidos ontem com alegria, mesmo diante da situação de pobreza que eles vivem lá, mas felizes. Em vez de abençoarmos, como disse Teresa, fomos abençoados naquela ocasião. Amém? Vamos continuar orando pelo irmão Ronaldo, pelos irmã Bernadette, Rosineide, as irmãs que atuam lá e outras pessoas. Hoje eu vi que elas distribuíram pão e suco para as crianças naquele local. E assim o Evangelho vai sendo propagado também em todos os lugares, em todos os cantos. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se você puder, estiver aí perto de você, no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Este é um extraordinário capítulo 10 do Evangelho de João. Por que é um capítulo extraordinário? Porque, além de tudo, contém duas declarações de identidade de Jesus. A primeira nós já vimos no domingo passado, que foi: eu sou a porta das ovelhas. E nesse mesmo capítulo, na continuação do diálogo com os líderes religiosos e os povos que ali estavam junto, as pessoas, aliás, que estavam próximas a Jesus, ele fez a segunda declaração: eu sou o bom pastor. E hoje nós vamos refletir e tirar lições preciosas para as nossas vidas da expressão eu sou o bom pastor, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 em diante. Eu vou ler uma sequência aqui de versículos, e aí você preste bem atenção o que a palavra do Senhor nos diz neste Evangelho de João. Como a gente vem falando aqui, Jesus fez 7 declarações de identidade que estão narradas, escritas no livro do Evangelho de João. A primeira foi: eu sou o pão da vida, no capítulo 4, que nós aqui já vimos, a primeira identidade de Jesus. A segunda, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Ele falou isso no capítulo 8. Agora, no capítulo 10, ele faz 2 declarações: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. A quinta declaração ele faz um pouco à frente, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. No capítulo 12 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus passou pouco tempo aqui na terra. No seu ministério, especificamente 3 anos. Segundo os evangelhos, Lucas principalmente narra isso. Então, nesses 3 anos, ele teve um período de muita caminhada, realização de muitos sinais e maravilhas, muitos ensinos, muitas pregações, uma agenda intensa, mas tudo isso com um propósito: de apresentar-se como o Messias, Salvador, não só do povo de Israel, mas de todo Israel de Deus, espalhado na face da terra. E aqui ele faz então essa 4ª declaração, que é a declaração de identidade chamada Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O texto bíblico diz assim, João capítulo 10, começando no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece,
eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Esse é o texto. Que ele seja uma bênção para a sua vida. Que ele seja uma bênção para a nossa vida. Como disse Jesus, em sua caminhada aqui na terra, ele realizou sinais e maravilhas, em formas de curas, de libertações, de milagres. Tudo isso para mostrar o seu poder e a sua glória, com o poder divino de uma graça redentora. Mas além de sinais e maravilhas, Jesus fez grandes declarações de identidade, de quem era ele, para que as pessoas entendessem quem era ele. Que aqui resumidas no livro do Evangelho de João. 7 declarações de identidades. Essas identidades, como hoje vamos refletir, eu sou o bom pastor, serve para nós como esperança, ou seja, a única esperança para a minha vida e para a sua vida, que é Jesus. A única esperança verdadeira, que nos liberta daquilo que está em Romanos 3, 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só podemos ser libertos dessa natureza pecaminosa e alcançar a glória de Deus, vivendo as 7 identidades de Jesus. Jesus precisa ser o bom pastor na sua vida. Quando Jesus declara, eu sou o bom pastor, ele já vinha tendo aqui uma discussão com líderes religiosos que não estavam entendendo e estavam atônitos com as declarações de Jesus que ele tinha dito antes. Ele curou o homem cego de nascença e a partir daí deixou todos aqueles líderes sem um poder de explicação para justificar que Jesus era um farsante. E Jesus mostrando que ele era o Messias, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, logo na sequência, e agora ele diz, eu sou o bom pastor. Mas por que essa expressão incomodou os judeus, tanto quanto dizer a porta das ovelhas? Porque os líderes religiosos diziam lá, naquela época de Jesus, que Deus é o grande pastor de Israel. Um dos resumos do Antigo Testamento diz assim, Deus é o pastor de Israel, que enviará o grande pastor para guardar o seu rebanho, o rebanho de Deus, que é Israel. Então, no Antigo Testamento, havia uma profecia, aliás, várias. Eu abri a minha Bíblia em planilha, por exemplo, ontem, e filtrei lá na pesquisa a expressão bom pastor, ou o bom pastor, o pastor de ovelhas. Só no Antigo Testamento há 84 citações, mas dentre elas, uma se destaca. É uma profecia de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 34. Este profeta, ele falava que Israel haveria de receber o seu pastor, o grande pastor de Israel. Mas esta profecia aqui narrada em Ezequiel 34, Jesus utiliza expressões similares, ele vai lá para Ezequiel no seu texto, e aí os líderes entenderam o que ele estava dizendo. Se você puder abrir aí Ezequiel 34, começando no versículo 1, você vai ver que o profeta já foi comissionado por Deus para falar dos falsos pastores que havia em Israel. E que ele mandaria o pastor verdadeiro. E é isso, a mesma coisa que Jesus disse aqui. Ele era o bom pastor, mas havia os falsos pastores, o mercenário, que é o pastor alugado, o pastor terceirizado, o falso pastor. Então Jesus se coloca na situação que o curral, que é Israel, tem falsos pastores colocando ovelhas lá dentro. Olha o que Ezequiel diz, capítulo 34, começando pelo versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel,
profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor. Então ele vai dizer o que os pastores não estavam fazendo, os pastores de Israel. Só um detalhe aqui. Quem são esses pastores de Israel citados aqui em Ezequiel 34? Sacerdotes, profetas, príncipes e anciãos. Diz assim: vocês comem a gordura, vestem-se de lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre ela com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Aí vem no versículo 23, a profecia de Ezequiel. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Igual a Ezequiel, que profetizou que Deus ia enviar um só pastor, diferente dos falsos pastores que ali havia naquela época. Isaías também profetizou. Isaías 40:11 diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. E além de Isaías, o próprio Davi, no Salmo 23, que é o salmo que dá vida, que o pastor dá vida, dá sua vida pelas ovelhas. Então, todo o sentido profético do Antigo Testamento é: Deus é o pastor de Israel. E Israel é o rebanho de Deus, é o curral de Deus. E quem enviaria um só pastor, o Messias, para salvar esse rebanho dos mercenários, dos ladrões e salteadores. A figura do pastor é muito importante na história do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento revela uma nação, Israel, agrário pastoril, e lembre-se, os patriarcas foram pastores de ovelha, Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, o grande libertador da escravidão do Egito, do povo, também foi pastor de ovelhas. Davi foi pastor de ovelhas. Então a figura do pastor, ela era fundamental para o entendimento da verdadeira libertação do povo de Israel. Os profetas sempre esperavam no futuro que esse pastor viesse a guiar o seu rebanho. E aí, vocês agora estão entendendo, quando Jesus diz assim: eu sou este pastor que os profetas disseram no Antigo Testamento. Eu sou o bom pastor. Veja que ele dá aqui o bom pastor. Né? Ele qualifica, não é o pastor, não é um pastor, é o bom pastor. Porque havia outros pastores. Lembrem-se que principalmente no inverno, lá em Israel, e ainda hoje isso é verdade, eles fazem um grande curral com uma porta e tem um porteiro lá. Então os pastores vão vindo com as suas ovelhas e vão colocando suas ovelhas naquele grande curral. Um pastor 1, pastor 2, pastor 3, cada um com 15, 20, 30, 40 ovelhas. E o porteiro então fecha, as ovelhas ficam lá protegidas. E Jesus está falando aqui que ele é o pastor das suas ovelhas. Porque dentro do curral haviam outras ovelhas de outros pastores. Perceba o versículo 14, quando ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu as conheço e dou a minha vida por ela. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Portanto, dentro daquele curral, ele chama as ovelhas dele. Este é o cenário do Novo Testamento.
Jesus entra no curral e chama as suas ovelhas. Então aqui vai um alerta importante. Neste curral da religiosidade, qual é o seu pastor? É Jesus o seu pastor ou falsos pastores que estão chamando as ovelhas para seguirem esses pastores? E Jesus chama esses falsos pastores aqui de mercenários. Ele usa essa expressão, o mercenário, que era um homem que era contratado para cuidar também de ovelhas, era uma espécie de pastor, mas ele era assalariado, ele estava ali para receber algo em troca. Então esse texto mostra três personagens que nós lemos. Primeiro, o pastor. O pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas, é aquele que conhece intimamente as ovelhas, é aquele que também é conhecido por elas. Ele dá vida pelas ovelhas, ele protege as ovelhas. O mercenário, o chamado pastor alugado, o pastor terceirizado, o pastor assalariado, ele não tem cuidado com as ovelhas. Ele não é um verdadeiro pastor no sentido de cuidar e se importar. Ele não é proprietário das ovelhas. Em situação de perigo, ele abandona as ovelhas, foge e deixa elas serem destruídas pelo lobo, pelo Satanás. Sabe qual é a grande diferença aqui entre o pastor e o pastor alugado, o mercenário? É que o bom pastor e o mercenário, a diferença é o amor pelas ovelhas. O bom pastor tem amor pelas ovelhas. O mercenário, o falso pastor, não tem amor pelas ovelhas. O bom pastor ama verdadeiramente suas ovelhas e deseja cuidar delas, dar vida por elas. E a terceira personagem aqui são as ovelhas. O bom pastor, os falsos pastores, os mercenários e as ovelhas. As ovelhas, como sabemos, são animais dóceis. Não enxergam muito de longe, são tímidas. Dormem sempre no mesmo lugar. Precisam da vara e do cajado do pastor para não serem destruídas. E quando são feridas, ele que puxa com o cajado, com a vara para socorrer. As ovelhas do aprisco de Jesus, e não as ovelhas de outros pastores, mas as ovelhas do aprisco de Jesus. Quem são elas? São aquelas que creem em Jesus e dão o primeiro passo para se tornarem ovelhas dele. Conhecem Jesus, o bom pastor, ouvem a voz de Jesus e seguem a Jesus, o bom pastor. O Novo Testamento, ele faz duas declarações extraordinárias sobre pastor. Porque o Antigo Testamento, o bom pastor é um ato profético que viria. Jesus está se apresentando aqui como este bom pastor. O autor de Hebreus disse algo extraordinário sobre esse pastor que veio. Ele chamou Jesus de o grande pastor das ovelhas. E Pedro disse que Jesus era o supremo pastor. Esses dois textos são maravilhosos, merecem ser lidos e você, se possível, anotar. A expressão Jesus, o grande pastor das ovelhas, está registrada em Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Aqui fechando toda a profecia do Antigo Testamento sobre a vinda do pastor. O texto diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe em você todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Jesus é o grande pastor da sua vida. Você é uma ovelha de Jesus.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo diz assim: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. No versículo 6 ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele, no seu tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele, o grande pastor das ovelhas, tem cuidado de vós. O mercenário quer sugar você. O falso pastor quer usar você. Mas o bom pastor, ele quer cuidar de você. Esta é a grande diferença. Só podemos dizer que seguimos a Jesus se de fato ouvirmos a sua voz. Eu pergunto, na sua vida, no cotidiano, você tem ouvido a voz de Jesus? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Aquele curral que tem várias ovelhas de pastores diferentes, quando amanhece o dia, essa cena, inclusive, ela tem vídeos sobre isso, é muito interessante. Chega o primeiro pastor, ele chama, e só vão aquelas ovelhas daquele rebanho. Chega o segundo pastor, também a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo. Em um curral há muitas ovelhas de diversos pastores. Chamou-os eles todos de falsos pastores, como disse, como profetizou Ezequiel. Mas Jesus chega lá e chama somente as suas ovelhas. A pergunta é, quando Jesus entra no curral e chama as suas ovelhas, você ouve? Se sua resposta for sim, você é uma ovelha dele. Amém? Amém. Ele vai lhe buscar. Ele vai cuidar de você. E vai transformar o seu caráter a uma pessoa que seja considerada discípulo de Jesus. Menos antropocentrismo, menos o eu, menos o homem, e mais Deus, mais Cristo na nossa vida. Isso é a característica de uma ovelha de Jesus. Mas se sua resposta for, quando ele entra no curral e chama, eu não escuto a voz dele, então você não é a ovelha de Jesus. Você está sendo ouvida por pastores falsos, líderes falsos. Isso é um perigo. Porque você está sujeito a ser presa fácil dos ladrões e salteadores que Jesus cita aqui. Se somos ovelhas de Jesus, precisamos que Ele nos conduza. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Quem é que conduz a sua vida? Você mesmo? Pelo seu egocentrismo, pelas suas próprias iniciativas? Ou você é conduzido por uma filosofia de vida? Por um falso mestre, um mercenário, como diz Jesus? Ou é Jesus o bom pastor? Busque seguir a Jesus. Porque se não seguirmos a Jesus, então seremos conduzidos pelo mercenário, seremos conduzidos pelo falso pastor. Lembre-se do Salmo 23. Se seguirmos o bom pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos de uma vida abundante e de segurança. Por quê? Porque o bom pastor, ele é refrigério, ele é direção, ele é proteção, ele é unção, ele é a presença eterna de Deus em nossas vidas. Então não perca tempo. Busque ser no curral uma ovelha de Jesus. Portanto, ele fez uma declaração muito importante, e essa declaração, ele sofreu grandes perseguições da liderança na sequência do capítulo 10. Porque os líderes entenderam que ele estava dizendo aqui, ele disse algo que ainda outras ovelhas farão parte deste aprisco. Isso incomodou os líderes, porque não era só Israel. Jesus está dizendo aqui, outras ovelhas de outras nações também serão minhas ovelhas. Você é uma ovelha, você não nasceu em Israel, mas você é ovelha do aprisco do Senhor, porque ele disse aqui, versículo 16, ainda tenho
outras ovelhas, além deste aprisco. E ele fala que fez esta declaração e a outra, e todas as demais, porque ele e o Pai são uma pessoa. Ele e o Pai são uma pessoa. Esse texto, eu e o Pai são uma pessoa, 10:30, mostra a trindade aqui de Jesus. E, por causa disto, os judeus declararam que ele estava blasfemando, e pecado de blasfema era apedrejamento. E Jesus se afasta do meio deles, porque ele não seria morto como um mártir ou como alguém que blasfemou a Deus. Sua morte não foi um acidente, nem a sua ressurreição foi uma surpresa, por isso que ele queria se entregar e não seria condenado por Israel, porque o bom pastor tem poder para dar sua vida e de reassumi-la, como ele diz aqui no texto. Esse capítulo é muito precioso, é muito grande. Eu aqui tentei sintetizar em 25 minutos. Poderia dizer muito mais coisas sobre ele, mas que você fique gravado no seu coração a importância deste tema: Jesus, o bom pastor, o pastor das ovelhas, o pastor de Israel. Que ele seja o seu bom pastor. Aprenda a escutar a sua voz. Como disse o autor aos Hebreus, ele é o grande pastor das ovelhas. Como disse Pedro, ele é o supremo pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite e que essa palavra seja aplicada ao seu coração. E você entenda que você precisa ser ovelha obediente do supremo pastor, em nome de Jesus. Vou chamar a Tereza aqui, para nós fazermos a nossa oração final, já agradecidos pela presença de vocês aqui. Chegamos hoje à 4ª declaração de identidade: Jesus, o bom pastor. Nos próximos domingos, iremos continuar apresentando até a 7ª declaração de identidade de Jesus. E eu convido você para ler o Evangelho de João nesses dias que estamos vivendo. Vamos orar. Orar por cada família da Rede da Graça. Orar pelo ministério do pastor Ronaldo lá em Acauã, para aquelas irmãs e as pessoas que frequentam aquele lugar ali. Que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado por essa palavra tão abençoada, que possamos sempre lembrar que Tu és o bom pastor, e um bom pastor não deixa as suas ovelhas, ou seja, seus servos, confundidos, Senhor. Que possamos sempre identificar, através do Teu Espírito Santo, a boa, perfeita e agradável a Tua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, não nos deixe nos enganar, Senhor. Obrigada pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a salvação e remissão dos nossos pecados. Obrigada por tudo, Jesus. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Amém. E agora recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei a Ele na paz ou na guerra.
Porque eu não posso ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome, mesmo assim. Eu Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. E que a gente possa meditar nessa música, nesse louvor, e que possamos tomar posse da letra dessa canção, que mesmo que não haja fruto na videira e que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, e nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim e para você. Você crê? Uma semana abençoada para você, na presença de Jesus. Amém?